Sou José Maria Reis, meus amigos chamam de Zema. Eu sou de uma entidade chamada Argonautas Ambientalistas da Amazônia, que é um pontão de cultura rede amazônica de protagonismo juvenil. Bem, a gente participa do programa Cultura Viva desde o início. Na verdade, antes de ser pontão, a gente foi ponto de cultura no município de Ananindeua, que é o município da região metropolitana de Belém. Era o ponto de cultura Nanim. Tanto o ponto de cultura Nanim como o pontão Rede Juvenil tinham focos bem peculiares, era assim, muito voltado para a expertise da própria organização dos argonautas, que era trabalhar com projetos de desenvolvimento, projetos da área de desenvolvimento educacional, ambiental, cultural, social. E nesse leque de trabalhos que a instituição desenvolvia, a gente começou a desenvolver o trabalho com a cultura, né, com o desenvolvimento cultural. Os argonautas já tinham um programa que chamavam Programa de Protagonismo Juvenil, que tinham projetos na área da juventude. O primeiro pontão, dos argonautas, foi justamente nessa linha de desenvolvimento juvenil. Então o projeto trabalhava basicamente com o quê? Foco numa metodologia de planejamento e organização comunitária dos jovens, né? Uma forma de mobilizar e organizar a juventude. O outro foco era o foco da comunicação comunitária, então a gente tinha oficinas de rádio web, de audiovisual, produção de texto, produção de imagem, edição de imagens. Então, digamos, o eixo da comunicação. E um terceiro eixo, que era o eixo do desenvolvimento social, que a gente tinha oficinas de artesanato marajoara, tinha oficinas de contação de história de vida. Então, esses três eixos davam conta do projeto do Pontão da Rede Juvenil. Essa experiência, todo esse arcabouço, isso está registrado, está relatado com a conclusão do projeto, mas ele deixou um legado. Um dos legados mais fortes que esse projeto deixou foi justamente a articulação da rede paraense de pontos de cultura. Por meio desse projeto, a gente articulou todos os pontos de cultura do estado do Pará e criou uma metodologia de mobilização social a partir daí. Então, a partir do projeto da Rede Juvenil, nós criamos o projeto chamado Rede Ajuricaba, que é a Rede Paraense de Pontos de Cultura. Para quem não sabe, a Juricaba foi um índio, um tuxaua, uma liderança indígena do século XVIII, e que lutou pelo seu povo. Ele era tupinambá, lutou e morreu, inclusive, em combate contra os portugueses, porque ele foi capturado, né, e ele não admitia ser subjugado. Quando ele foi capturado, com os grilhões amarrados à sua perna, pulou dentro do rio e se tornou uma lenda. Uma referência de resistência para a cultura amazônica. E aí o nome veio daí, a Rede Ajuricaba. Então a Rede Ajuricaba nada mais é do que um processo de resistência dos pontos de cultura no estado do Pará. A Rede Ajuricaba criou uma cartilha, que é uma cartilha de mobilização social. Esse material todo está disponível na internet. Ele é certificado com Creative Commons, ele está aberto, ele pode ser acessado e reeditado na medida da sua reutilização. E essa cartilha mostra como uma comunidade, como um ponto de cultura pode mobilizar a sua comunidade para construir audiências públicas para discutir a Lei Cultura Viva, né? E se valendo da comunicação transmídia para esse processo. Então a gente produz esporte de rádio web, utilizando linguagens do teatro, do cinema, do audiovisual, da fotografia e do rádio. E cria peças de rádio web que vão ser reproduzidas em todas as partes da Amazônia, pela internet. Esse processo é quando a gente utiliza a comunicação para mobilizar a comunidade. Então, meio que isso. A gente, a partir desse processo, eu acho, o que eu chamo de uma cultura de rede, né, desenvolver uma cultura de rede no nome da sociedade, é necessário para que a gente possa chegar o que a gente está discutindo hoje, por exemplo, dentro da Comissão Nacional de Pontos de Cultura, que é um processo de popularização da Lei Cultura Viva.
nós, enquanto comissão, enquanto pontos de cultura, a gente precisa ajudar a sociedade a conhecer a Política Nacional Cultura Viva. E aí a gente chama sociedade, chama governo, chama a todos os poderes, poder legislativo, para ajudar os pontos de cultura a mostrar à sociedade brasileira que ela existe uma lei que ampara em todos os seus direitos culturais e toda a sua diversidade cultural. Então o povo brasileiro precisa saber que isso existe. É isso. A expertise dos argonautas ajudou muito nesse processo. A nossa organização ela sempre trabalhou com o conceito de teoria de rede, de organização em rede. Muitos dos nossos colaboradores, nossos militantes eu particularmente, viemos de uma escola de uma pessoa chamada Augusto de Franco, que foi um dos caras que primeiro discutiu o conceito de rede no país. Isso ainda lá no governo FHC. Ele é um pesquisador, um cientista, uma pessoa que pesquisa sobre a cultura de rede. E a gente tirou muito, por exemplo, sugou muito do Augusto de Franco para conceber a rede que a gente pensa hoje nesse processo de cultura de rede. Primeiro, ela tem que ser uma rede sistêmica. Ela tem que amarrar pontos, ela tem que conectar pessoas, ela tem que amarrar ideias. Então, a rede que a gente concebe é uma rede sistêmica. Outro ponto, ela é uma rede aberta. Para a gente é fundamental que os inputs e os outputs dessa rede, elas possam fluir dentro da rede. Elas possam passear, como a gente fala, né? Ela não pode ser uma rede fechada. Uma outra questão fundamental para a gente é a questão da concepção de rede complexa. A rede que a gente pensa para ser a rede dos pontos de cultura, a rede cultura viva, que é uma rede a partir da teoria da complexidade. Ela não pode ser uma rede mecânica, ela não pode ser uma rede automática, ela é uma rede complexa, assim como os rizomas, né, da ecologia natural são. Então a gente se baseia muito nos rizomas da ecologia natural para colocar em prática na ecologia humana. Então rede para a gente nada mais é do que o próprio conceito de cultura viva. Cultura viva para a gente é rede. Então, quando a gente concebeu, a gente enquanto organização percebeu essa organização dos pontos de cultura no estado do Pará, a gente também percebeu que havia necessidade dessa organização em rede. Porque a gente sabia que os pontos sozinhos não dariam conta de desenvolver a magnitude da política que é a política cultura viva. Perfeito. Uma questão dessa trajetória então que foi feita do programa, né? Sim. Da Cultura Viva, como que você analisa assim, em termos de percepção da sociedade brasileira? Você falou muito dessa importância, né? Sim. Até da rede conseguir sensibilizar mais a sociedade em torno da complexidade, da dimensão que é esse programa. Como que você acha que o programa ao longo desses 10 anos modificou a compreensão que se tem de cultura no país hoje em dia, né? A gente vive um momento que é de criminalização dos terreiros, que é de criminalização de vários processos culturais, mas de certa forma houve um avanço ao longo desses 10 anos. Queria que você falasse um pouco dessa mudança de concepção. Eu também pesquiso cultura, tenho um interesse acadêmico pelo tema. Por isso eu acho que 10 anos ainda é muito pouco tempo para a gente perceber de uma forma concreta essas mudanças. Eu acho que já houve uma mudança imensa de postura política no país, a partir da existência da Cultura Viva e dos pontos de cultura. Hoje a cultura popular, a cultura tradicional, a cultura de periferia, ela já tem uma visibilidade maior no âmbito da sociedade e junto aos gestores públicos, junto aos governantes. Porque os pontos de cultura ajudaram muito nisso. Porém, eu ainda acho muito pouco. Eu acho que ainda precisa avançar mais. Particularmente, o momento de hoje, eu percebo assim, que, de certa forma, houve um retrocesso. Está havendo um retrocesso na sociedade com relação ao entendimento de algumas questões que estão aí colocadas, que estão colocadas, a gente não pode velar isso, a gente não pode esconder.
que é a questão dos direitos sexuais, dos direitos de gênero, a questão do direito à infantilidade, do direito à cultura, quer dizer, direito à diversidade, quer dizer, todos esses direitos eles estão sendo atualmente atacados no país. A gente sabe disso. Por isso eu digo que houve um certo retrocesso. Mas, por outro lado, eu acredito que a gente precisa manter posição. Manter posição para que a gente não volte atrás. Não dê nenhum passo atrás, como se diz. Mantenha os avanços que a gente já conseguiu e consiga ganhar mais direitos, conquistar mais direitos sociais. Né? E os pontos de cultura têm ajudado muito nisso. Eu acho que esses 10 anos eles são só a gênese desse processo. Uma gênese que eu tenho acreditado que ela vai se consolidar. Né? Se consolidar num estado pleno de direitos sociais e culturais nesse país. Como eu falei, eu acho que ainda é prematuro a gente avaliar esse processo. Eu acho assim, que hoje um processo que está claro, está óbvio no país e que ninguém pode negar, é que existe uma profusão de movimentos culturais no país. Eu tenho dito isso sempre. Eu defendo que hoje o país existe um movimento social das culturas nesse país. Isso está em formação. Ninguém pode negar isso. Existe um movimento social das culturas. Diversas manifestações culturais, diversos campos culturais estão se organizando em torno de um movimento. E eles têm usado o formato de rede para fazer essa organização. Isso está claro. Ninguém pode negar isso. Quem nega isso tem algum ressentimento político ou alguma ignorância ideológica para não conseguir perceber isso. Eu acredito nisso. Enquanto curioso da cultura, enquanto militante, eu tenho percebido isso, que o país está em curso a organização de um movimento social das culturas. E esse movimento, eu tenho dito isso, é esse movimento que tem feito essa diferença. Se hoje ainda existe no país alguma resistência a esses ataques, a esses direitos que eu citei há pouco, são esses movimentos culturais que estão fazendo essa resistência. E são esses movimentos em rede que têm conseguido fazer isso. Porque a sociedade mudou, a sociedade evoluiu, os tempos passaram. Eu, particularmente, defendo uma ideologia de que a gente continua hoje numa luta de classes nesse país, nesse mundo. Existem dominados e dominantes, mas a forma como esse processo vem se organizando mudou. E a organização em rede é uma realidade. Então, quem nega isso vai ficar para trás da história. Para a gente, enquanto comissão, foi assim uma satisfação imensa poder estar fazendo uma reunião, a primeira reunião da Comissão Nacional de Pontos de Cultura deste ano aqui nesse encontro, no Encontro de Culturas. Para a gente isso é simbólico, porque o Encontro de Culturas é um encontro de resistência, é um encontro de produção e de resistência cultural. Né? E a comissão ela é um fator de resistência dentro desse processo. Né? Ela sempre foi e sempre vai ser o espaço do movimento cultural de pontos de cultura no Brasil. O espaço de interlocução é a comissão. Então a comissão vai ser sempre se colocar como um processo de resistência nessa construção. Então para a gente é fundamental estar num encontro como esse. Para a gente, como eu falei, de uma satisfação imensa. A gente quer também, por fim, ressaltar um processo que talvez seja fundamental, que é o processo da comunicação, o papel da comunicação dentro desse processo. A gente entende que a comunicação, assim como o processo de organização social mudou, a comunicação no mundo mudou também e muda, ou seja, ela está mudando agora, nesse exato momento. Então, a comunicação digital, a comunicação transmídia, a comunicação comunitária, elas são processos que vão fazer a diferença dentro desse processo. Né? Elas que vão determinar aonde a gente vai conseguir reverberar a Política Nacional Cultura Viva. Então, para a gente, assim, eu particularmente
sou um admirador. Eu acho que a dinâmica que a mídia ninja criou é essa dinâmica. É essa cara da mudança na comunicação do mundo. E eu fico muito feliz de poder ajudar, de contribuir, de colaborar e de me colocar à disposição para fazer esse processo. Um abraço para toda a rapaziada.